Graças e paz, igreja, boa noite. Amém. Tudo bem? Amém. Vamos começar a nossa conversa hoje lá em Gálatas, no capítulo 6. Quero que vocês acompanhem comigo. Gálatas, no capítulo 6. E nós vamos falar a respeito de algo que nós conversamos há pouco, mas de tempos em tempos é saudável que a gente relembre, porque muitas pessoas se perguntam por que de algumas coisas em suas vidas, e hoje o Senhor vai te trazer a resposta. Então, Gálatas capítulo 6, a partir do primeiro verso, diz para nós o seguinte: todos acharam? Amém. Gálatas logo depois de 2 Coríntios aí. Diz assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, para aqui por enquanto. Aqui é interessante porque essa conversa no capítulo 6 de Gálatas, ela não começa aqui no capítulo 6, ela começa no verso 16. Na verdade, assim, ela começa antes, mas para a gente não ir tão longe na carta aos Gálatas, nós vamos lá, olha o verso, capítulo 5, verso 16, olha qual é a conversa aqui, ó. Gálatas 5, 16, olha o que ele fala aqui, ó. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, na verdade não é porque são opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Então, é aqui que começa assim, que o cerne, que Paulo começa a destacar a grandeza e a relevância desse assunto. Então, ele está falando sobre duas naturezas, que é a da carne e a do Espírito, e ele descreve os pecados, que são obras da carne, mas o fruto, ele não tem obras. O fruto, ele é fruto. Você vê que aqui não fala a obra do Espírito, ele fala o fruto do Espírito. Vamos continuar o raciocínio para você entender o que eu estou falando. Olha o verso 18 aí. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você vê que a carne, ela tem obras. Agora olha o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o bife, a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Então você veja que para a gente chegar no assunto do capítulo 6, Paulo está dizendo que existe uma guerra, e ele faz separação entre o Espírito e a carne, porque o que está em xeque ali é o quê? É a vontade. Olha o verso 17 aí. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o que a carne e o Espírito disputam dentro do coração do crente é a vontade. Eu estou com vontade de fazer. Eu estou sem vontade de fazer. É por aí que funciona. E nós temos a clareza de ter a palavra nas mãos. E o salmista Davi, no Salmo 119, 105, ele diz o quê? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então veja, o que eu tenho diante de mim é o quê? Uma escolha. Paulo diz, andar no Espírito. A instrução dele é essa. Se você nasceu de novo,
E ele fala no verso 26 aqui, ó, 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não basta eu dizer, não, eu sou homem de Deus, eu sou espiritual, mas eu não caminho no Espírito. E o que é caminhar no Espírito, pastor? É uma vida de crescente evidência e manifestação de fruto. É algo onde Deus está me enchendo de vida, e isso vai se tornando público no decorrer da minha caminhada. E como eu ando no Espírito? Como que eu faço para desenvolver o meu Espírito? É a partir da fé. A partir do momento em que eu pego essa palavra, eu passo a dar mais crédito para ela do que para as minhas emoções. A partir do momento que eu pego essa palavra, eu dou mais crédito para ela do que para as minhas circunstâncias. Então, a carne, ela avalia as coisas a partir dos fatos. E os fatos, eles são interpretados a partir dos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição, paladar. Então você vê que como que Paulo separa? A carne tem o quê? Obras. As obras da carne são. E o Espírito, ele tem fruto. Então, olha que coisa diferente. As pessoas querem fazer a obra de Deus, mas elas não querem frutificar para Deus. E qual é o problema de fazer a obra de Deus? Eu vou te mostrar uma coisa. Volta comigo para João, no capítulo 6. Lá no versículo 27. Olha o que é que Jesus fala para o povo. João capítulo 6, verso 27. Jesus diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, ele ainda não deu. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O selo aqui é o Espírito, tá? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Essa é a pergunta que todo mundo faz, e a resposta o próprio Senhor dá. Respondeu-lhe Jesus: a obra, no singular, de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual é a obra de Cristo então? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Agora, pastor, o que é? Como que eu creio? Como que funciona isso? É simples. Eu preciso saber a diferença entre fé e entre crer. O crer é um verbo, a fé é um substantivo. A fé, então, ela consiste numa ideia, numa imagem, num pensamento, numa percepção intelectual, vamos falar dessa forma. Ela está no campo das ideias, ela não tem necessariamente matéria. Então, o que acontece? A fé é uma imagem que eu tenho na minha mente, que é diferente daquilo que eu vejo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então veja, a fé, ela é o que? Um substantivo, ela é uma ideia que eu tenho aqui. Agora, o que é crer? O crer é quando eu pego essa ideia que eu vejo e eu reproduzo ela em forma de comportamento, porque crer é um verbo. Crer indica uma resposta à fé. Amém? Então, eu creio em Deus, então crê mesmo, então mostra com o seu comportamento, porque a fé, ela é a ideia de Deus, é o que Deus semeou em você, e o crer é o que você faz com aquilo que Deus semeou. Então, o que é a incredulidade? É a resposta negativa à instrução de Deus. Sou eu anulando a fé com o meu comportamento. Não, pastor, eu creio. Traz seu dízimo. Não vou trazer. Não, pastor, eu creio. Perdoa o seu irmão. Não vou perdoar. Eu creio. Vai orar. Não vou orar. Então, esse tipo de resposta antagônica à consciência que eu tenho do que Deus espera de mim é o que me move. E aí é que divide carne e espírito. Então, o que acontece? Aí nós vamos voltar. Nós vimos aqui então em João capítulo 6 que a obra de Deus é que creiais, é que eu pegue a fé que eu tenho e manifeste em comportamento, põe em prática. Agora, olha João capítulo 15 aí. João capítulo 15, versos 7 e 8. Nós já lemos várias vezes, mas é sábio a gente repetir, porque são palavras de esperança do Senhor Jesus para nós. João capítulo 15, verso 7 e verso 8. Se permanecerdes em mim, quem sou eu? A palavra. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora olha a chave. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Então veja, você quer dar glória a Deus? Não é você dizer na igreja, glória a Deus, glória a Deus. Não, é dar fruto. O glória a Deus é relevante, mas o dar fruto é mais ainda. Então não basta eu ser um crente avivado se eu não sou um crente vivo. Porque o avivamento não é exterior, ele é interior. O avivamento começa com arrependimento, quando Deus muda a chavinha aqui e eu passo a pensar como Ele pensa e não me deixo reger pelas minhas vontades, porque elas são inimigas de Deus. Romanos 8, verso 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne agradável daqueles que o buscam. Então eu só posso agradar a Deus com fé. E a fé que agrada a Deus é a que frutifica, porque essa fé que frutifica traz glória. Está claro? Então, quando eu quero glorificar meu Pai, eu preciso demonstrar o fruto dessa palavra em mim, porque Ele semeia a palavra em mim. O que vai manifestar na minha vida a transformação é a resposta, é o meu crer nessa palavra. Então, se eu quero mudança de vida, eu preciso primeiro receber essa palavra, ser transformado por ela, frutificar. O que é frutificar? É quando eu começo a dar respostas diferentes ao que as circunstâncias me propõem. Por exemplo, as circunstâncias me propõem paciência. De repente, eu vou agir com paciência. Me propõe perseverança. Me propõe, ansiedade. Eu vou agir com perseverança. Me propõe medo. Vou agir com fé. É esse tipo de caminhar. Não é uma mágica, mas começa com uma decisão. E aí, onde está a vitória que vence o mundo, que é o sistema de pensamento desta terra, que me dá condição de agradar a Deus? Está na própria fé. Lembra? 1 João capítulo 5, verso 4? Ora, ele fala assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé sou eu enxergando as coisas como Deus vê, mas não apenas isso, eu respondendo de modo interior a isso. Também, na verdade começa dentro e eu respondo fora. Mas eu não tenho dentro, pastor. Então começa numa obediência ativa. O que é obediência ativa? É quando você pega aquilo e cumpre. Isso chama-se princípio. Quando você pega um princípio espiritual e você cumpre, Deus responde. Mas quando esse princípio espiritual passa a fazer parte do teu ser, como em Hebreus capítulo 8, no verso 10, Deus fala que vai escrever as leis na mente e no coração vai imprimir. Quando isso faz parte do seu comportamento, aí é adoração. A adoração é quando o meu coração e a minha mente estão alinhados para um só propósito e eu não meço perdas para servir o Senhor. Vai custar o relacionamento, vai custar dinheiro, vai custar tempo, vai custar isso, vai custar aquilo. Você já está tão intrínseco com aquela palavra que você não vai resistir, você vai responder, porque você sabe em que você tem crido. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Porque a fé ela é para me dar suporte interior ante a adversidade. Os que estão na carne, irmãos, a questão deles é que eles são manipulados pelo que o diabo propõe. A carne é um sistema criado por pensamentos enganosos ou falsos, porque o engano é algo que parece verdade. Agora o falso é que não é verdade de jeito nenhum. Então tem mentiras que o diabo já semeou, mas tem coisas que são meias verdades. E isso também é uma mentira no final das contas, porque Deus não responde minha verdade, Deus responde a verdade, que é a sua palavra. Então tem coisas que o diabo usa para nos enganar, e dentre elas, qual é o potencializador que ele tem? São as nossas emoções e os nossos pensamentos já preparados para entender e sentir o que ele propõe. Então, um exemplo, eu gosto de dizer, você está vendo lá, você espirra, estou doente, gripe, já começa a pensar que está com alguma coisa diferente, está com alguma coisa, tipo uma enfermidade. Aí você lê a palavra lá, que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que eu preciso saber para eu poder acatar A ou B de interpretação? Quem eu sou? Quem sou eu? Se você nasceu de novo, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Jesus fala em João capítulo 6, no verso 63. Ora, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, Jesus fala de espírito para espírito, ele não fala de espírito para carne.
Então o que isso significa? Que quando Jesus solta uma palavra e eu entendo segundo a carne, aquilo não produz o efeito interior que precisa. Ela só produz um aprendizado intelectual. O que acontece? Eu melhoro. Eu era ruim, agora eu sou quase bom. Mas aqui dentro, eu continuo matando 50 por dia, eu continuo reclamando da vida, eu continuo achando que eu sou injustiçado, quando na verdade, o meu problema é que eu ainda não me resolvi com Deus. Eu ainda estou achando culpados para a minha vida, eu não assumi a minha cruz. A cruz é você assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Porque ainda que as pessoas te influenciem, você ainda é o maior influenciador da sua vida. Você pode submeter à influência dos outros, mas você pode passar por cima daquilo e o que? Glorificar o nome do seu Deus, te dando fruto. Mas como que começa o fruto? Com perseverança, com paciência e com comunhão. Não é ficar fazendo coisas. Deus quer que você seja filho. Ele não quer que você seja um pedreiro para fazer a obra. Ele não quer que você seja um escravo. E quando eu digo isso, a palavra até fala de ser servo. Mas ser servo e ser filho é uma coisa que Deus quer trabalhar em você de modo que seja algo voluntário e não algo sob pressão. Deus quer que seja espontâneo, que proceda do amor que você tem por aquilo, não da obrigação que te coloca. Por quê? Por que eu acho que os mandamentos de Deus são difíceis? Porque para mim é algo que eu não concordo, isso é carne. Tudo em mim que não concorda com Deus é algo que em mim precisa morrer. Vou repetir, tudo em mim que não concorda com Deus é algo em mim que precisa morrer. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Jesus orou, João capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em 2 Crônicas, eu não lembro qual é a localização, mas fala assim que o Senhor é adorado na beleza da sua santidade. Então, se eu não for separado na santidade, se eu não for... O que é santidade? Não é não pecar. Santidade é concordar com Deus. Santidade é quando meu coração fala, o Senhor tem razão. Davi, quando ele pecou contra o Senhor, com Batseba, ele chega e fala no Salmo 51, verso 4: pequei a Deus contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então Davi sabia que ele tinha feito a meleca dele, e ele reconhecia que Deus era justo em qualquer coisa que falasse e fizesse contra ele. Então tem coisas que hoje eu estou vivendo que são colheitas do meu passado. Não é porque o demônio de A, de B ou de C está agindo, tem coisa que é lá de trás que eu plantei, eu estou colhendo, eu estou achando que é o outro. É por isso que Deus fala, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Tudo à minha volta tem um motivo, nem sempre Deus vai me revelar qual é. Mas o que eu posso fazer com isso? Buscar nele a estrutura da alma para suportar o tempo necessário de passar por essa adversidade. Porque o socorro da fé é para a conservação da alma, é para você aguentar o tranco. Não é para você ter as coisas, as respostas na hora que você quer, não é não. O que Deus quer é me ensinar a ser honrado e a ser desonrado, a ter abundância e a ter escassez, para que eu entenda que tudo posso naquele que me fortalece, que é o que Paulo passou. Mas qual era a chave de Paulo? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes fazei conhecida de Deus as vossas petições com ações e súplicas, com orações e súplicas e ações de graças. E o Deus da paz, estou soletrando, mencionando, na verdade, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Aí no verso 8 ele fala assim, no demais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai, e o que de mim vistes, e ouvistes, e aprendestes, isso praticai. E mais uma vez ele fala, o Deus da paz guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E aí ele vai falar sobre a desonra, sobre a honra, sobre ter muito e ter pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Então a chave está no que eu penso. A minha guerra, ela é aqui, ela não é lá fora. Lá fora é para já poder entrar na minha mente e fazer eu pensar o que ele quer e sentir o que ele quer, para eu me frustrar com Deus, para eu chegar e escolher um culpado pela minha vida. Então Deus, ele me chama para ser responsável por mim, porque para ele me confiar o que ele tem para a minha vida, ele não pode entregar na mão de menino.
Vamos supor, o Caio é herdeiro. Não dá para você colocar um carro, uma casa, uma empresa na mão dele agora para administrar, não tem nem cabimento. Então qual é o ponto? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 9. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando vim a ser homem, parei com as coisas próprias de menino. O menino só reclama, só murmura, está sempre de cara feia, nada está bom para ele. Ele não sabe viver como um oposto. Ele não sabe receber não. Então quando eu tenho dificuldade com isso é porque eu ainda sou um menino. E Deus não tem problema com meninos. A situação com Deus é até quando? Será que já não deu tempo de crescer um pouco, de amadurecer, de aprender que é melhor perder do que ganhar? Ah, como assim, pastor? Como é melhor perder do que ganhar? Você perde nas discussões para você ganhar um relacionamento. Mas quer ganhar discussão para perder relacionamento? Não adianta. Tem coisa que tem que saber. Ah, mas sempre eu que tenho que perder? Depende, o mais maduro é o que desce. Jesus foi quem desceu para nos salvar. Ele era o ofendido, ele não era o ofensor. Então, o princípio básico do cristianismo é o perdão. Você não é obrigado a perdoar não, mas se você não perdoar, Deus por algum dia perdoa. Então a questão é quem é o seu pai? E aqui é onde entra a carne e o espírito. João capítulo 8, verso 44. Jesus chega e escancara para os fariseus: vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer o desejo dele. Você imagina como é que os fariseus ficaram? Vamos ler o texto lá, João capítulo 8, verso. Olha que coisa mais tremenda que Jesus falou aqui. Jesus é o cara. Olha aí, ó. João capítulo 8. Assim, ó. Vamos lá. Então, vamos ler a partir do versículo. Vamos ler a partir do versículo 32. Diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Olha a separação de paternidade aí. Então eles responderam: nosso pai é Abraão. Diz-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as mesmas obras. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Olha de novo Jesus falando. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, aí Jesus regaçou, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque vós não sois de Deus. Você já imaginou se o pastor chega e fala um negócio desse? Esse pastor está com demônio, está com um problema. Esse pastor não tem amor. Agora você acha que vão pensar isso de Jesus? Que amor é esse? Falando que os outros é filho do diabo? Jesus está falando aqui. Não tem interpretação, é reta a palavra. Agora olha o 48, ó. Vê se alguém pensou diferente do que nós falamos aqui, ó. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão de dizer que a samaritana tem esse demônio? Aí, a mesma coisa que a gente pensou aqui, para um homem que faz uma coisa dessa, os fariseus falaram de Jesus. Aos 49, replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Então pronto, aqui só isso aqui já dá. Você vê que a questão é, quando Jesus vem falando da verdade, ele vai lá no cerne do ser.
Então, as pessoas, quando elas estão na carne, o que elas têm para dar? São justificativas. A pessoa que se justifica muito é totalmente carne. Eu sou isso por causa disso. Ou então, eu não sou isso por causa disso. A gente, quando se justifica, toda coisa que justifica, toda justificação que nós damos é carne. Como assim, pastor? É porque o Espírito ele é justificado por Cristo. Então, quando eu preciso me justificar, eu fiz isso por causa disso aqui, desculpa aí minha falha, desculpa isso, não sei o que. Essas justificativas que eu dou como explicação pelo meu mau caráter ou pela minha deformidade de comportamento, esse tipo de coisa é carne. Eu estou dando um motivo que respalda o meu mau hábito. Então a verdade é, ou eu me arrependo e peço perdão, eu não tenho que ter o porquê assim, em termos de, porque eu sou assim. Não é assim, você é um espírito, você ainda não tem consciência disso. Então, onde está o cerne da vida cristã? Está na identidade. Quem é você? Eu sou a Ingrid. Não, você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então, quando você entende que o Espírito, ele vive da palavra de Deus, que é Espírito e vida, você vai começar a dar mais valor para essa palavra e começar a vencer e prevalecer na comunhão com Deus contra os pensamentos contrários. Porque lembra, qual é o cerne? Volta lá para Gálatas. Qual é o cerne da questão aqui? O cerne da questão é a vontade, porque é isso que o Espírito disputa com a carne. Hoje eu quero honrar Deus, amanhã eu não quero mais. Hoje eu estou bravo com Deus, eu não sei. Hoje eu não quero saber de Deus. Essas coisas todas, quando elas se manifestam no meu coração, são coisas de mim que não são dele ainda, os territórios da minha alma. E isso precisa ser conquistado. A fé, ela me dá a condição de conquistar a minha alma para Deus. O que é conquistar para Deus? É quando o que Deus já me revelou no Espírito, que ainda não desceu para a minha mente, desce para a minha mente a partir do entendimento. Quando eu oro em outras línguas, eu oro os mistérios de Deus. 1 Coríntios 14:2. Quem fala em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus, visto que ninguém me entende, porque em Espírito fala mistérios. Esses mistérios são coisas que o próprio Espírito, à medida que você pegar essa palavra, vai te revelar o que você orou. Então a revelação da palavra vem da oração em línguas. Você ora em línguas, vem para a palavra, medita, mais medita. Daqui a pouco começa a vir para a sua alma a revelação que você orou no Espírito. E aí, essa é a revelação de separar um espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Lembra? Mais afiada do que espada de 2 gumes, penetra fundo, a ponto de separar um espírito. Então tem coisa que eu acho que é de Deus, mas é da minha alma. Como assim? Eu estou tão sentimentalmente machucado que tudo eu associo o que é de Deus ou o que não é. Porque a minha vontade ela se inclina porque eu quero. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, mas será que é de Deus? Aí você vai orar lá, acha que o coração tendencioso ou sim de Deus. Você vai ouvir um sim na sua mente, por causa da tendência do coração. E esse sim não quer dizer que foi Deus que disse. Qual é o segredo da voz de Deus? É um coração em paz e neutro. Eu quero isso ou eu quero aquilo? Quando eu for em Deus, eu tenho que estar com o coração neutro, porque senão vai ser sempre tendencioso ao que eu estou sentindo. E aí quando Deus não falar o que eu quero, eu vou continuar insistindo com Ele, fazer que nem Balaão. Aí Deus teve que falar, então vai lá. Só que deu um maior problemão para ele depois. A mula empacou, brigou com a mula, o anjo apareceu e você já conhece a história. Então o que Deus quer é que nós tenhamos o discernimento primeiro de quem somos e depois do entendimento que o questionamento, a guerra pela minha vontade depende do meu Senhor. Quem monitora a carne é o diabo. Lembra? Vós sois filho do diabo e quereis satisfazer os desejos. O que é desejo? Vontade. Então Jesus falou para os fariseus: a natureza que eles tinham caída é a que serve o diabo. O diabo rege ali na minha vontade. Ele trabalha na minha vontade. Agora, Deus não. O que Jesus fez? Pai, não seja feita a minha vontade e sim a tua. Jesus estava trocando as vontades, porque a vontade do Espírito milita contra a da carne. Então, quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, isso mostra o quanto meu coração é rebelde com Deus. Está claro isso? Então, por que Deus está mostrando tudo isso para nós? Porque existe um socorro do Espírito para nós. O Espírito veio resolver isso. O Espírito Santo é o consolador. Então, quem precisa de consolo? Quem está bem ou quem está mal? Quem está mal. Então, por que nós somos rebeldes? Porque nós não conhecemos o Senhor.
Que quem conhece não tem essa relutância como nós temos. Então nós estamos o quê? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós sabemos que Oséias capítulo 6, no verso 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí Jesus ainda fala assim, João 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, teu Filho, que o enviaste. Então, se o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu olho para a minha vida e para o meu coração, eu só vejo roubo, morte e destruição. Que nível de roubo, morte e destruição? Roubo do quê? Roubo de alegria. Não é só roubo de perder coisas, não. É roubo de alegria, roubo de sonho, roubo de esperança, roubo de perspectiva de futuro. Tudo isso o diabo te rouba. Roubo de tempo. Porque quando o diabo não consegue te enganar com os pensamentos e sentimentos, ele rouba o seu tempo. Ele põe você para fazer coisas excessivamente, para que você não tenha tempo de orar e se edificar, para que uma hora ele te pegue enfraquecido e te derrube. Então ele tem várias táticas para me pegar, mesmo quando eu estou fazendo bem. Porque existe tempo de fazer o bem e tempo de afastar. Lembra? Tempo de abraçar, tempo de recuar, tempo de chorar, tempo de rir, tem tempo para tudo. A questão é que eu preciso discernir as minhas prioridades. E elas são confusas quando carne e espírito para mim parecem a mesma coisa. Eu faço quando eu quero ou eu não faço mais. Então, se eu me deixar reger pela minha vontade, eu não vou obedecer a Deus todos os momentos que eu preciso. E o que acontece? A minha obediência é a minha semente. Ontem eu estou colhendo hoje. O meu passado está sendo mostrado para mim hoje o que eu conquistei com ele. Então agora o meu futuro depende do meu hoje. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Com os meus relacionamentos? Com as minhas finanças? O que eu estou fazendo? Então isso vai determinar o meu amanhã. Então se eu quero algo que eu nunca tive, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Tudo tem o seu preço no reino do Espírito. E sempre perde embaixo para em cima, ou perde em cima para ganhar embaixo. Agora, se eu começar perdendo embaixo para ganhar em cima, a hora que em cima supre, ele desce embaixo e vai o quê? Preenchendo o que eu perdi. Porque Deus restitui. Só que veja, o salmista, o próprio Davi, no Salmo 51 mesmo, no verso 12, ele fala assim, no verso 10 ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí no 11, ele fala: não me retires da tua presença, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então a questão ali é que Davi, ele quando pecou com Batseba, é o mesmo salmo, ele pediu para Deus criar nele um coração puro e renovar o espírito inabalável. Então não retirar ele da presença, porque a presença de Deus na vida de Davi era a alegria dele. E aí ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por que ele pede para dar de novo? Porque quando perde a alegria da salvação, o pecado chama. Ah, vou para cá, aí eu vou para lá, aí eu faço isso, eu faço aquilo. Começa a fazer coisas que não fazia, porque a alegria da salvação sumiu. Então, quando Deus quer te dar vida e vida em abundância, Ele começa dentro de você, porque um coração alegre, ele é sustentado e guardado de buscar alegrias falsas. Por que as pessoas estão aí fora procurando coisas, pessoas, fama, estética, etc, etc? Porque para elas, quem elas são não basta. Elas não sabem quem são ainda. Então precisam de aprovação dos outros, precisam ter coisas, e quanto mais tem, mais quer. E nunca dá bom. Então estão preocupados com cuidados deste mundo. E Jesus, ele veio resolver o vazio do coração do homem, que é exatamente do tamanho dele. Por isso que não tem nada que caiba no meu coração que venha suprir ou substituir o que Deus é. Então, o segredo da vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, eu preciso conhecer o Senhor para que eu seja liberto. A verdade liberta. Liberta do quê? Das emoções que me prendem, dos medos, das mentiras do diabo que dizem que eu sou doente, que eu sou pobre, que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu nunca vou dar certo, que ninguém me ama, que eu não tenho pai, que eu não tenho mãe, que nunca vai dar certo nada na minha vida. Isso é tudo mentira. E o que me mata hoje são todas as mentiras que eu tomei como verdade e aplico isso na minha vida. Por que eu não faço certas coisas? Porque eu tenho medo de faltar. Por que eu não faço certas coisas? Porque eu tenho medo da minha reputação. Por que eu não faço certas coisas? Porque eu acho que Deus não acredita nisso, porque Deus não vai fazer isso por mim. Eu tenho vários pensamentos que o diabo já semeou na minha mente, que para mim já não vale mais. Que ele me trava ali. Então eu fico dentro da caixinha que ele quer. Então, para você romper com alguma coisa, você tem que vencer o medo.
Até mesmo o Will Smith falou uma coisa muito sábia esse tempo atrás. Ele falou assim que as melhores coisas da vida estão depois do medo. Então é necessário vencer o medo. E o que vence o medo? 1 João 14, verso 18, e nós já vamos encerrar. O que fala lá em 1 João 14, 1 João 4, verso 18? Vamos ver se vocês lembram. Ora, o perfeito amor lança fora todo medo. Isso. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, todos esses incômodos que eu tenho no meu coração com relação às coisas, às pessoas, aos fatos, ao próprio Deus e a mim mesmo. Às vezes você já se pegou num dia que você fala, nossa, mas eu sou chato pra caramba. Meu Deus, não estou nem me aguentando hoje. Tem dia que nem você se aguenta. Isso aí é uma desordem interior que você tem e não tem ninguém que resolva. Não tem nem como você correr de você mesmo. Então é que deixa Deus te resolver, Ele quer te resolver. Mais importante do que te dar coisas é resolver você para receber as coisas. Porque tudo é seu. Jesus te deu tudo em Cristo. A questão é que não vai descer para a sua carne. Primeiro venha teu reino, faça a tua vontade. Então, se eu quiser que Deus me responda, o que eu tenho que devolver para Ele? Fruto. Se permanecer na minha palavra, e minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Diz ter glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então o fruto é para mim ou para as pessoas? Não, para os outros. Uma árvore dá fruto para os outros. Né? Então veja, os frutos, eles são reações, eles não são propriamente ações. Porque se são para os outros, então quando eu na verdade pode ser os dois. Se eu fizer algo, eu faço bem pensando comigo em mim mesmo. Porque o fruto começa com amor. Então qualquer coisa que eu faça no amor, nunca vai prejudicar o próximo. Pode ter cara de mal, pode ferir, mas a intenção nunca será prejudicar e por isso sabe. Agora, quando eu mascaro bem com o mal, aí o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, Deus vai avaliar essas coisas. Então assim, começa com o coração discordando, mas depois Deus vai resolver e vai alinhar tudo. Não tenha medo se você não concorda com Deus 100%, porque ninguém ainda concorda aqui. Nós estamos num processo de evolução, de maturidade, e Deus está alinhando a nossa alma com o nosso espírito. Então não é problema você fazer algo contrariado. O problema é você viver a vida inteira e isso nunca se resolver. Mas você começa assim. Mas tem um começo. Amém, igreja? Então, o que o Senhor quer que nós saibamos hoje? Tudo que o homem semear, ele vai colher. E a questão está na vontade. Tudo que eu faço segundo a minha vontade é semear para a carne. E quem semeia para a carne colhe corrupção. E quem semeia para o Espírito, colhe vida eterna. O que é semear para o Espírito? É pegar a palavra de Deus e praticar. É o crer em Deus. Então, se Deus me diz que eu devo repartir as coisas boas, que no nosso texto lá de Gálatas 6, é você saber repartir o que você tem, em todas as coisas, é comida, é tempo, é carona, é dinheiro, é tudo. Tudo, porque tudo que é de Deus é nosso. E tudo que é nosso, nós somos mordomos. Na verdade, assim, nós somos mordomos que Deus deu. Então, eu preciso usar o que eu tenho para o bem de todos. Quanto mais pessoas eu puder servir, melhor, porque foi para isso que Deus me chamou. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, porque o Senhor nos tem abençoado, nos enriquecido e nos esclarecido com a tua vida. Obrigado, Jesus, porque tu és a luz do mundo. Obrigado porque o Senhor veio, o Senhor se fez carne, para que nós possamos ver, ó Deus, porque tu és a luz que ilumina todo homem. Então eu peço, em nome de Jesus, visita cada coração e cada pensamento que está aqui hoje, aqueles que vão nos assistir através da internet, quem está nos assistindo, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga manifestação do teu poder, que o Senhor traga conhecimento do Senhor, porque o Senhor pode curar nossas almas, o Senhor pode transformar nossos corações, o Senhor pode fazer qualquer coisa, Deus, que nós te demos espaço para fazer, porque tu és o antídoto para essa geração, Deus, que tem se entregado e se rendido à depressão, à tristeza e ao medo. Então eu oro para que onde a minha voz for ouvida, em nome de Jesus, o Senhor venha libertar do medo, da ansiedade, da insegurança, e que haja profundas transformações, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém e amém. Pastor Osmar, um abraço, que Deus abençoe o Senhor, obrigado pela companhia.